Uma garotinha entra no escritório de um CEO poderoso e pergunta: onde posso comprar um pai? A pergunta desmonta o homem acostumado a números, não a sentimentos. Movido por algo que nunca sentiu, ele se aproxima da menina e de sua mãe, sem saber que isso mudaria tudo. Mas quando o pai biológico aparece, uma batalha começa, e o amor verdadeiro será colocado à prova. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O relógio marcava exatamente 7h43 da manhã, quando Roberto Aguiar atravessou as portas giratórias do edifício mais imponente da Avenida Paulista. Seus passos ecoavam no mármore italiano do saguão com a precisão de um metrônomo, enquanto cumprimentava porteiros e seguranças com um aceno mecânico de cabeça. 38 andares acima do caos urbano de São Paulo, seu escritório representava tudo aquilo que ele havia conquistado com décadas de trabalho ininterrupto: poder, controle e distância emocional suficiente para nunca mais se sentir vulnerável, como naquela infância que preferia esquecer. A cidade já fervilhava lá embaixo, ônibus lotados, carros engarrafados na pista expressa da Marginal, pessoas correndo para seus compromissos com aquela pressa característica da metrópole. Roberto observava tudo aquilo de cima, literal e metaforicamente. Não era arrogância, era proteção. Quanto mais alto estava, menos podia ser alcançado. Quanto mais distante permanecia, menos podia ser ferido. Roberto tinha 42 anos, cabelos negros começando a exibir fios, prateados nas têmporas, ombros largos de quem frequentava a academia religiosamente 5 vezes por semana. Seus ternos eram italianos feitos sob medida, seus relógios suíços valiam mais que carros populares, seus carros alemães ficavam guardados na garagem privativa do subsolo. Tudo em sua vida obedecia a planilhas, cronogramas e metas trimestrais rigorosamente estabelecidas. Nada escapava ao seu controle meticuloso. Comandava uma das maiores empresas de tecnologia e consultoria empresarial do país, com filiais em 3 estados e contratos internacionais em andamento. Seus dias começavam invariavelmente às 6 da manhã, com café expresso duplo, e terminavam raramente antes das 10 da noite, sempre com relatórios financeiros espalhados pela mesa de jantar vazia do seu apartamento de cobertura. Era uma rotina impecável, previsível, segura. Uma rotina que nunca incluía surpresas. Uma rotina que nunca incluía crianças perdidas procurando comprar um papai. Naquela manhã de quinta-feira de setembro, enquanto revisava relatórios financeiros do 3º trimestre com a mesma frieza com que um cirurgião examina radiografias, a porta de mogno do seu escritório se abriu sem aviso prévio. Roberto ergueu os olhos preparado para repreender qualquer funcionário que ousasse invadir seu espaço sem agendamento prévio. Mas as palavras morreram em sua garganta quando encontrou uma figura completamente inesperada. Uma menina pequena, que não devia ter mais que 5 anos, atravessou a porta com a determinação de alguém que sabia exatamente onde queria chegar. Vestia um suéter rosa desbotado, claramente grande demais para seu corpo franzino, com as mangas dobradas várias vezes. Segurava com ambas as mãos um livro de capa gasta, daqueles que são relidos tantas vezes que as páginas começam a se soltar. Seus cabelos castanhos formavam cachos rebeldes ao redor do rosto redondo e sério. Os olhos escuros brilhavam com uma curiosidade genuína que Roberto não via em adultos havia anos. A menina parou diante da mesa de vidro temperado, erguendo o queixo para encará-lo com coragem. Roberto percebeu que ela mal conseguia ver por cima da mesa, mas mesmo assim se mantinha firme. E então ela perguntou com aquela voz melodiosa desprovida de qualquer malícia que só as crianças possuem. A pergunta que faria o mundo de Roberto ruir, como um castelo de cartas. Onde ela poderia comprar um papai? A pergunta não foi feita com tristeza. Não havia autopiedade. Era uma pergunta prática, direta, como se estivesse perguntando onde ficava a papelaria. E talvez fosse exatamente essa naturalidade que tornou tudo ainda mais devastador.
Roberto sentiu algo estranho acontecer dentro do peito. Era como se um mecanismo enferrujado tentasse se mover depois de décadas parado, rangendo e protestando. Um calor estranho subiu pelo pescoço. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente, treinada para encontrar soluções rápidas para os problemas mais complexos, simplesmente travou. Pela primeira vez em décadas, um dos homens mais poderosos de São Paulo estava completamente sem palavras. Antes que pudesse formular qualquer resposta, a porta se abriu novamente com violência. Uma mulher entrou correndo, descabelada e ofegante, com olheiras profundas marcando um rosto que deveria ser bonito, se não estivesse tão obviamente exausto. Trazia consigo o cheiro característico de hospital, aquela mistura de desinfetante com cansaço. Marina Santos tinha 34 anos e a aparência de alguém que carregava o peso do mundo nos ombros desde que se entendia por gente. Seu jaleco branco de pediatra estava amarrotado de um plantão de 12 horas que havia se estendido por 14, manchado com o que parecia ser suco de laranja no bolso direito e uma mancha indefinível perto do colarinho. Seu cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo que já havia sido desfeito e refeito pelo menos 5 vezes ao longo da noite, com mechas rebeldes, escapando por todos os lados e caindo sobre os olhos. Os olhos verdes, que um dia foram vibrantes e cheios de sonhos, agora revelavam a exaustão profunda de quem havia passado a noite inteira atendendo emergências no Hospital Municipal da Zona Leste, lidando com crianças chorando, pais desesperados, falta de materiais básicos e a burocracia interminável do sistema público de saúde brasileiro. Suas mãos tremiam ligeiramente, não apenas de cansaço, mas também do medo de ter perdido sua filha, mesmo que por alguns minutos naquele prédio, gigantesco e intimidador. Agarrou a mão de Sofia com desespero e alívio simultâneos, como quem encontra algo precioso que acreditava ter perdido para sempre. Doutor Aguiar, eu peço 1000 desculpas. Ela escapou da recepção enquanto eu tentava resolver um problema com o cadastro do currículo. O computador travou e, quando olhei para o lado, ela tinha sumido. Sofia, meu amor, eu já disse que você não pode sair correndo assim. A menina olhou para a mãe com aquela paciência infinita das crianças que amadurecem rápido demais. Mas, mamãe, você disse que este prédio tem tudo. Tem loja de roupa no segundo andar, farmácia no térreo, até banco no subsolo. Você falou que é como uma cidade pequena dentro de um prédio grande. Eu pensei que talvez tivesse uma loja de papai também. Fazia sentido. Marina fechou os olhos com força, lutando contra lágrimas que ameaçavam transbordar. Havia algo naquela cena que tocava em lugares que Roberto havia trancado há muito tempo. A vulnerabilidade daquela mulher tentando manter a dignidade. A inocência devastadora daquela criança, fazendo uma pergunta que carregava o peso de todas as ausências. E a própria pergunta ecoando em sua mente como um sino que não parava de tocar. Ele se levantou lentamente, sentindo as pernas estranhamente pesadas, e ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Algo que jamais faria em uma reunião de negócios, mas que agora parecia a única coisa certa. Seus joelhos protestaram contra o movimento. Como você se chama, pequena? Sofia. Sofia Santos. Tenho 5 anos e meio. Vou fazer 6 em dezembro, dia 23. Prazer, Sofia. Eu sou o Roberto. E sabe, papais não são coisas que a gente compra em lojas. São pessoas que cuidam, que ficam por perto, que ajudam quando a gente precisa. Sofia inclinou a cabeça para o lado com aquela seriedade de quem está processando informações importantes, como se estivesse em uma reunião de negócios, tentando entender os termos de um contrato complexo. Eu sei disso, moço Roberto. Não sou boba, não. Minha professora da escola sempre diz que eu sou muito esperta para a minha idade. Mas minha mãe sempre diz que tudo neste mundo tem um preço, que nada é de graça. Ela diz isso quando está pagando as contas na mesa da cozinha e suspirando muito alto. Ela acha que eu não escuto, mas eu escuto. Então eu fiz os cálculos na minha cabeça e pensei que se eu juntasse todo o meu dinheiro da poupança, que são R$ 47 que eu guardei do meu aniversário, e de ajudar a vender brigadeiros na festa da escola no mês passado,
Talvez desse para comprar um papai pequenininho. Um que não fosse muito caro ou importante demais. Um que gostasse de ler histórias de aventura antes de dormir. Que soubesse fazer trança no cabelo igual as outras meninas da escola têm e que não tivesse sempre muita pressa de ir embora igual todo mundo sempre tem. Só isso. Eu não pedi muito. Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não era piedade. Era reconhecimento. Ele conhecia aquela solidão. Tinha crescido com ela. Sabia exatamente o que era desejar uma presença que nunca chegava. A diferença é que ele havia aprendido a transformar aquela dor em ambição, em poder. Mas no fundo ainda era aquele menino esperando por um pai que nunca voltou. Marina estava praticamente em prantos, murmurando desculpas atropeladas enquanto tentava puxar a filha para fora. Mas Roberto ergueu a mão pedindo que ela esperasse. A senhora é médica, certo? Pediatra? Sim, senhor. Trabalho no Hospital Municipal da Zona Leste há 6 anos. Vim deixar meu currículo porque vi que tinha vaga para médico ocupacional. Sei que não é minha especialidade, mas preciso muito de um emprego melhor. Os plantões estão me matando e mal vejo minha filha acordada. E o pai da Sofia? Marina engoliu em seco, apertando a mão de Sofia com mais força. Não faz parte da nossa vida, nunca fez. Roberto assentiu lentamente, processando aquelas informações. Mas havia algo diferente desta vez. Não era cálculo frio, era algo mais profundo, mais humano. Tenho uma proposta para fazer, mas antes preciso saber. A senhora acredita em segundas chances? Depende de quem está oferecendo e do que está pedindo em troca, respondeu Marina, erguendo o queixo com orgulho ferido. O mesmo orgulho que Roberto carregava. O orgulho de quem aprendeu a não depender de ninguém. Ofereço o cargo de médica ocupacional. Salário 3 vezes maior que o municipal. Moradia no conjunto residencial para executivos, 2 quartos, cozinha completa. Vaga garantida para sua filha na creche do 12º andar, com educadores especializados, 3 refeições diárias. Horário flexível, plano de saúde completo. Tudo isso começa na próxima segunda-feira. Marina piscou várias vezes, sem conseguir processar. Parecia bom demais para ser verdade. Isso é verdade? O senhor está falando sério? Completamente sério, mas há uma condição. Eu sabia, murmurou Marina, desconfiança tomando conta do rosto. Sempre há uma condição. Eu quero aprender. Como assim? Eu quero aprender o que significa família. Eu quero entender o que essa menina está procurando. E acho que vocês duas podem me ensinar isso. O silêncio foi quebrado apenas pelo som abafado da cidade. Marina olhou para Roberto tentando encontrar a pegadinha, mas tudo o que encontrou foi a expressão séria de um homem que parecia genuinamente perdido. O senhor quer que eu ensine sobre família em troca de emprego e moradia? Quero que vocês aceitem minha ajuda e me deixem fazer parte da rotina. Quero estar presente. Quero entender como é ter essa conexão que eu nunca tive. Não estou pedindo gratidão eterna. Estou pedindo permissão para participar. Sofia soltou a mão da mãe e deu 2 passos na direção de Roberto. Você quer ser nosso amigo, moço Roberto? Quero, Sofia. Muito. Então tá bom. Você vai nos ajudar com casa e emprego e a gente vai te ajudar a aprender sobre família. É uma troca justa. Marina olhou para a filha, depois para Roberto e finalmente deixou escapar. Uma risada que era metade alívio, metade incredulidade. Não posso acreditar que estou aceitando isso. Então você aceita? Aceito. Mas se em algum momento isso se tornar estranho, ou se o senhor mudar de ideia, quero tempo para me organizar. Não quero criar raízes para depois ter tudo arrancado. Justo. 3 meses de aviso prévio, de qualquer um dos lados. Está de acordo? Marina estendeu a mão, e Roberto a apertou. O aperto foi firme, mas ele notou como as mãos dela tremiam. Não era só cansaço, era o peso de finalmente ter esperança. A secretária de Roberto, Fernanda Lima, entrou naquele momento com documentos. Tinha 28 anos, cabelos lisos e loiros, e uma eficiência impecável. Mas quando seus olhos encontraram a cena, algo mudou em sua expressão. Algo sutil, mas que Roberto registrou sem entender completamente. Fernanda,
Preciso que prepare um contrato de trabalho para a doutora Marina Santos, médica ocupacional com benefícios completos, e providencie uma unidade no residencial e vaga na creche para a filha dela, Sofia. Fernanda piscou, surpresa. Senhor Aguiar, o processo de contratação normalmente leva 2 semanas de análise, entrevistas e aprovação do conselho. Eu sou o conselho, Fernanda. A contratação está aprovada. Preciso de tudo pronto até segunda-feira, entendido, senhor? Mas o tom carregava algo que não estava lá antes, uma frieza nova que Roberto notou, mas decidiu ignorar. Marina e Sofia saíram meia hora depois, carregando papéis e uma esperança frágil que nenhuma das duas ousava nomear. Quando a porta se fechou, Roberto voltou para sua cadeira, mas não conseguiu se concentrar nos relatórios. Olhou pela janela, observando a imensidão de São Paulo. Milhões de pessoas, cada uma carregando suas histórias. E ali, naquele 38º andar, ele havia acabado de fazer algo completamente fora do script, que seguia há décadas. Na segunda-feira seguinte, Marina e Sofia chegaram ao prédio às 7 da manhã. O céu estava limpo, um raro presente da primavera. Marina vestia um conjunto social que havia comprado em uma liquidação. Sofia segurava sua mochila nova com empolgação contida. Roberto as encontrou pessoalmente no saguão, algo que surpreendeu não apenas Marina, mas também os funcionários. Bom dia. Prontas para o primeiro dia? Sofia acenou entusiasmada, pulando nos pés. Prontíssimas, moço Roberto. A creche ficava no 12º andar, um espaço amplo e cheio de luz natural. Paredes coloridas com murais, brinquedos pedagógicos, tapetes macios, almofadas, pequena biblioteca, infantil. Era tão diferente do que Sofia conhecia que ela ficou parada na porta, observando com olhos arregalados. As educadoras receberam Sofia com sorrisos genuínos. A coordenadora, Dona Lúcia, era uma senhora de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Havia outras 15 crianças ali. Enquanto Marina ia conhecer seu novo ambiente de trabalho, Roberto pediu permissão para ficar observando Sofia se adaptar. Sentia que precisava ter certeza de que ela estaria bem. Sofia escolheu um canto perto da janela com almofadas e livros. Sentou-se com seu livro velho e começou a folhear as páginas com cuidado. Algumas crianças se aproximaram, curiosas. Oi, eu sou a Júlia. Você é nova? Sou. Me chamo Sofia. Quer brincar com a gente? Sofia olhou para seu livro, depois sorriu. Posso terminar esta página primeiro? Claro. Dona Lúcia aproximou-se de Roberto. Ela é uma criança especial, não é? Muito, concordou Roberto sem tirar os olhos de Sofia. Crianças que amadurecem rápido demais carregam um peso grande, mas também carregam uma sabedoria que muitos de nós demoramos a vida inteira para aprender. Ao longo daquela primeira semana, Marina mergulhou no trabalho com dedicação que impressionou até os céticos. Reorganizou protocolos, implementou novos sistemas de prevenção. Seus colegas começaram a respeitá-la por mérito próprio, mas ela sempre descia para a creche na hora do almoço, sempre checava se Sofia estava bem. Roberto começou a fazer algo que jamais havia feito. Toda a tarde, por volta das 5 horas, descia até a creche. No começo ficava só observando da porta. Depois começou a entrar. E então, quase sem perceber, começou a participar. Na quarta-feira da segunda semana, Sofia o puxou pelo braço. Moço Roberto, você sabe fazer pulseira de miçanga? Não, Sofia, nunca fiz isso na vida. Então você precisa aprender. Vem aqui. E ali, sentado no chão com o terno italiano cercado por crianças que riam da sua falta de jeito, Roberto Aguiar começou a aprender algo que nenhuma escola de negócios ensina: como estar presente sem tentar controlar tudo. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em um mês. Roberto passou a conhecer os nomes de todas as crianças e suas particularidades. Aprendeu que o Miguel não gostava de cenoura, mas adorava brócolis, que a Valentina tinha medo de palhaço, que o Lucas escondia brinquedos debaixo da almofada azul. E aprendeu tudo sobre Sofia, que ela adorava histórias de aventura com piratas, que tinha uma risada contagiante quando faziam cócegas nos seus pés, que sempre salvava metade do lanche para dividir,
que desenhava corações em todos os desenhos, que chamava as estrelas de diamantes do céu. Marina observava com uma mistura complexa de sentimentos. Gratidão por ver a filha feliz, alívio pela estabilidade financeira, mas também medo de acreditar que aquilo era real. Ela via o homem poderoso se transformar em algo mais humano, e isso a assustava porque significava que poderia ser verdade. E se fosse, ela teria que admitir que havia se permitido acreditar novamente. Foi em uma sexta-feira chuvosa, quase 2 meses depois que Sofia pegou uma febre alta. Marina estava em uma reunião importante quando recebeu a ligação da creche. Seu coração disparou. Correu pelos corredores, subiu as escadas de emergência e encontrou sua filha deitada em um colchonete, com bochechas vermelhas e olhos brilhando febril. Minha pequena, o que aconteceu? Dona Lúcia explicou que Sofia havia reclamado de dor de cabeça e a febre subiu para 39 graus. Marina já estava calculando como sairia mais cedo, como reorganizaria o dia. Foi quando Roberto apareceu na porta, ofegante, com gravata torta. Fernanda havia avisado e ele largara uma videoconferência internacional. Ela está bem? O que aconteceu? Febre alta, mas nada grave. Provavelmente virose, respondeu Marina. Vou levá-la para casa e ficar de olho. Eu vou com vocês. Não precisa, Roberto. O senhor tem trabalho. Isso pode esperar. Ela não pode. Marina não discutiu. Pela primeira vez em 6 anos, ela não precisava carregar tudo sozinha. Foram para o apartamento. Sofia foi colocada na cama, recebeu antitérmico e caiu em sono agitado. Roberto ficou. Não porque se sentia obrigado, mas porque não conseguia imaginar estar em outro lugar. Enquanto Sofia dormia, Marina fez chá e os dois se sentaram na sala conversando em voz baixa. Foi a primeira vez que realmente conversaram sobre suas vidas. Marina contou sobre a gravidez inesperada aos 28 anos, sobre o homem que desapareceu ao saber da notícia, sobre dar à luz sozinha em hospital público lotado, sobre os plantões intermináveis enquanto Sofia ficava com vizinhas caras, sobre as noites chorando porque não sabia como pagaria as contas, sobre a força que encontrava ao ver o sorriso de Sofia. Roberto abriu as portas do passado que mantinha trancadas. Falou sobre o pai que foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Sobre a mãe que trabalhava 3 turnos e não resistiu. Sobre a promessa que fez aos 15 anos de nunca depender de ninguém. Falou sobre como construiu um império como fortaleza e como mesmo no auge do sucesso sempre se sentiu sozinho. Eu olho para a Sofia e vejo tudo o que eu nunca tive, e ao mesmo tempo vejo tudo o que ainda posso ser se eu permitir. Marina olhou para ele com olhos marejados. Por que está fazendo isso, Roberto? De verdade, porque pela primeira vez em décadas eu acordo e sinto que tenho um motivo para estar vivo além de números em planilhas. Porque quando a Sofia ri, eu lembro que existe alegria no mundo. Porque quando você entra na sala, eu percebo que solidão não é destino, é escolha. E eu estou escolhendo diferente. Estou escolhendo arriscar. Estou escolhendo vocês duas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não poderia ser dito ainda, de sentimentos nascendo entre 2 pessoas que haviam aprendido a se proteger do mundo. Sofia acordou 2 horas depois, febre mais controlada, e encontrou Roberto ao lado da cama, segurando um copo de água. Moço, Roberto está cuidando. De mim? Estou sim, pequena. Como você está? Um pouquinho melhor. Você sabe fazer sopa? Não sei, Sofia. Então você precisa aprender. Sopa é importante quando a gente está doente. E Roberto, que comandava fusões milionárias, foi aprender a fazer sopa de legumes com uma pediatra cansada e uma menina febril que acreditava que tudo podia ser ensinado. Naquela noite, voltando para seu apartamento vazio, Roberto percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não estava apenas ajudando aquelas 2 pessoas, estava sendo salvo por elas, e pela primeira vez em muito tempo teve medo, porque agora tinha algo a perder. No 38º andar, Fernanda Lima organizava documentos com movimentos cada vez mais mecânicos. Olhava para a agenda de Roberto, cada vez mais cheia de compromissos envolvendo descer à creche, almoçar com Marina, participar de reuniões pedagógicas.
Fernanda tinha trabalhado ao lado de Roberto por 4 anos. Conhecia cada uma de suas manias, seus horários, suas preferências. Sempre acreditou que, eventualmente, ele perceberia que ela estava ali, tão dedicada, tão disposta a ser o que ele precisasse. Mas agora havia uma pediatra cansada e uma menina de 5 anos ocupando o espaço que Fernanda havia reservado para si mesma em sonhos que nunca ousou verbalizar. E enquanto fechava a agenda com mais força que o necessário, Fernanda começou a perceber que amor não correspondido pode se transformar em algo muito mais perigoso quando misturado com oportunidade e ressentimento. A história estava apenas começando, e nem todos estavam felizes com os rumos que ela tomava. A reunião de diretoria começou às 9 da manhã de uma segunda-feira típica em São Paulo, com o trânsito caótico lá embaixo e o café expresso sendo servido em xícaras de porcelana fina. Rafael presidia a mesa oval, cercado por 12 executivos que representavam os diferentes setores da empresa. Todos usavam ternos impecáveis, expressões sérias e carregavam tablets com relatórios meticulosamente preparados. Henrique Barros, diretor financeiro e um dos homens mais influentes da companhia, limpou a garganta antes de falar. Tinha 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Era o tipo de homem que construíra sua carreira sabendo exatamente quando atacar e quando recuar. Rafael, precisamos falar sobre a nova contratação no departamento médico. O silêncio na sala ficou denso. Todos sabiam a quem Henrique se referia, mas ninguém tinha coragem de mencionar diretamente. Rafael ergueu os olhos do tablet, seu rosto uma máscara de indiferença profissional. Temos muitas contratações novas. A qual você se refere especificamente? Henrique sorriu, mas era um sorriso afiado. A doutora Marina Santos. Entendo que ela foi contratada sem passar pelo processo seletivo padrão, sem entrevistas com o RH, sem análise de currículo pelo comitê, sem período de experiência. Isso cria um precedente preocupante. Rafael recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. A doutora Santos é extremamente qualificada. Trabalhou 5 anos no pronto-socorro municipal, especializou-se em pediatria pela USP e tem excelentes referências. Não vejo problema algum na contratação. Henrique continuou como quem joga xadrez e já previu os próximos 3 movimentos. Não estou questionando a competência técnica dela, Rafael. Estou questionando o processo. E também a proximidade em comum entre você e a família dela. Há comentários circulando entre os funcionários. Isso pode prejudicar a imagem da empresa. Rafael sentiu a irritação subir pela espinha, mas manteve a voz controlada. Comentários. Sempre há comentários, Henrique. Sobre tudo e sobre todos. Isso faz parte de qualquer ambiente corporativo. Minha vida pessoal não interfere nas decisões empresariais. Com todo o respeito, Rafael, mas interfere sim. Henrique se inclinou para a frente, a voz adquirindo um tom paternal condescendente. Você tem jantado regularmente com a doutora Santos. Passa parte das tardes na creche com a filha dela. Está menos presente nas reuniões estratégicas. Os investidores notam essas coisas. Eles querem um líder focado, não um líder distraído por questões pessoais. Rafael apertou os punhos debaixo da mesa, mas sua expressão permaneceu neutra. Meu desempenho continua impecável. Os resultados do último trimestre falam por si. Se você tem preocupações legítimas sobre minha capacidade de liderar esta empresa, Henrique, sugiro que as exponha claramente em vez de se esconder atrás de fofocas de corredor. O clima na sala esfriou vários graus. Alguns diretores olhavam para baixo, constrangidos. Outros observavam o confronto com interesse mal disfarçado. Henrique, porém, não recuou. Não são fofocas, são observações válidas. E como seu amigo de longa data, sinto que tenho o dever de alertá-lo. Você está se deixando levar por emoções, isso é perigoso. Rafael se levantou, encerrando a reunião com um gesto brusco. Obrigado pela preocupação, Henrique, mas posso garantir que estou no controle total da situação. Reunião encerrada. Os executivos saíram em silêncio, mas Henrique permaneceu sentado, os olhos fixos em Rafael. Você está cometendo um erro, Rafael.
Um erro que pode custar caro. Rafael virou-se para ele, a paciência finalmente se esgotando. Ou talvez eu esteja finalmente corrigindo o maior erro da minha vida, que foi construir um império e esquecer de viver. Se isso incomoda você, Henrique, o problema é seu, não meu. Ele saiu da sala sem esperar resposta, mas sabia que aquela guerra estava apenas começando. Henrique não era o tipo de homem que aceitava desafios sem retaliar. E Rafael acabara de lançar um desafio direto. Enquanto isso, no 20º andar, Marina atendia uma funcionária grávida quando Camila Ferreira entrou na clínica. Camila era a assistente executiva de Rafael há 8 anos, uma mulher de 35 anos, loira, elegante, sempre impecavelmente vestida e maquiada. Ela era eficiente, leal e conhecia cada detalhe da rotina de Rafael melhor do que ninguém. Também estava secretamente apaixonada por ele há pelo menos 5 anos. Doutora Santos, posso falar com a senhora um momento? Marina terminou de auscultar a paciente, anotou algumas recomendações e pediu licença. Ela saiu para o corredor com Camila, que mantinha um sorriso educado, mas havia algo afiado em seus olhos claros. Claro, Camila, o que precisa? Camila cruzou os braços, o tom de voz cuidadosamente neutro. Queria entender melhor como funciona o atendimento na creche. O Sr. Almeida tem frequentado muito aquele espaço ultimamente e alguns funcionários estão achando estranho. Afinal, ele nunca demonstrou interesse por crianças antes. Marina sentiu a tensão no ar, mas respondeu com calma. O Sr. Almeida tem todo o direito de visitar qualquer setor da empresa. Quanto à creche, acho natural que ele queira conhecer os serviços que oferecemos aos filhos dos funcionários. Camila deu um sorriso que não alcançou os olhos. Natural, claro. Assim como é natural ele jantar com uma funcionária recém-contratada várias vezes por semana. Assim como é natural ele faltar a compromissos importantes para ler historinhas. As pessoas estão começando a se perguntar que tipo de relacionamento vocês têm. Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Nosso relacionamento é profissional e respeitoso. Se algumas pessoas têm imaginação fértil demais para entender isso, o problema é delas, não meu. Camila deu um passo à frente, a máscara de educação começando a rachar. Olha, vou ser direta com você. Eu conheço o Rafael há muito mais tempo do que você. Sei como ele funciona. Sei o que o motiva. E sei que essa fase dele de brincar de papai vai passar. Ele é um homem de negócios, não um pai de família. Quando a novidade acabar, você e sua filha vão ser apenas mais uma linha cortada do orçamento. Marina sentiu a raiva subir, mas respondeu com uma voz fria e controlada. Camila, eu agradeço sua preocupação, mas não preciso dela. Sei muito bem onde estou pisando. E diferente do que você parece pensar, eu não estou aqui por interesse. Estou aqui porque minha filha acredita que ainda existe bondade no mundo. E se o Sr. Almeida está descobrindo que também existe vida além do lucro, isso é problema dele, não seu. Os olhos de Camila brilharam com algo perigoso. Veremos por quanto tempo essa sua certeza dura. Ela virou-se e saiu, deixando Marina sozinha no corredor, o coração batendo acelerado. Ela sabia que acabara de fazer uma inimiga, mas não se arrependia. Não ia deixar que ninguém desmerecesse o que ela e Sofia estavam construindo ali. Naquela noite, Marina contou a Rafael sobre a conversa com Camila. Eles estavam no apartamento dele, no 45º andar, um espaço minimalista e sofisticado que mais parecia um showroom de revista de decoração do que um lar. Sofia dormia no quarto de hóspedes, exausta depois de uma tarde inteira brincando. Rafael ouviu tudo em silêncio, o maxilar tenso. Camila não tinha o direito de falar assim com você. Marina encolheu os ombros, tomando um gole do chá que ele preparara. Ela está com ciúmes, é óbvio, e provavelmente está assustada de perder o espaço que tem na sua vida. Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado. Camila é minha assistente, nada mais. Nunca houve nada entre nós, nunca haverá. Você sabe disso. Eu sei disso, mas ela claramente não sabe, ou não quer aceitar. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. São Paulo nunca dormia. Era uma metrópole inquieta, fervilhante,
cheia de ambições e frustrações entrelaçadas. Eu vou conversar com ela. Vou deixar claro que esse tipo de comportamento é inaceitável. Marina se aproximou dele, ficando ao seu lado. Rafael, você precisa entender uma coisa. Quando você decidiu nos trazer para a sua vida, abriu uma porta. E agora todo mundo quer saber o que tem do outro lado dessa porta. Seus funcionários, seus sócios, seus concorrentes. Todos vão tentar entender o que está acontecendo. E muitos vão tentar usar isso contra você. Eu sei. Ele virou-se para ela, os olhos escuros refletindo a luz da cidade. Mas não me arrependo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que estou vivendo de verdade. Não apenas existindo, não apenas trabalhando, vivendo. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que ela não esperava encontrar em um homem tão poderoso. Só não quero que Sofia se machuque no meio disso tudo. Ela já sofreu demais com a ausência do pai. Não quero que ela se acostume com você e depois eu desapareça. Marina, eu já te disse. Não vou desaparecer. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Posso sim. E estou prometendo. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio, enquanto a cidade pulsava lá embaixo. Havia algo se formando entre eles, algo que ia além da gratidão, além da conveniência. Mas nenhum dos dois tinha coragem de nomear aquilo ainda. Os dias seguintes trouxeram mais tensões. Henrique começou a espalhar sutilmente entre os investidores que Rafael estava perdendo o foco. Camila passou a tratar Marina com uma frieza cortante, ignorando-a nos corredores e fazendo comentários ácidos sempre que tinha oportunidade. Alguns funcionários começaram a murmurar, criando teorias cada vez mais absurdas sobre o relacionamento entre o chefe e a médica. Sofia, alheia a toda aquela turbulência, continuava florescendo na creche. Ela fez amigos, aprendeu músicas novas, pintou quadros que Marina pendurava orgulhosamente na geladeira. E todos os dias, sem falta, Rafael aparecia para passar um tempo com ela. Foi em uma tarde de sexta-feira que tudo começou a desmoronar. Rafael tinha uma apresentação crucial para investidores japoneses. Era uma negociação de meses, envolvendo uma fusão milionária que poderia expandir a empresa para o mercado asiático. Ele estava nos bastidores do auditório, revisando os slides de última hora quando seu celular tocou. Era a creche. Sofia estava passando mal. Febre alta, vômitos, chorando e pedindo por ele. Rafael ficou paralisado. A apresentação começaria em 10 minutos. Os investidores japoneses tinham voado 15 horas para estar ali. Henrique estava na primeira fila, observando-o como um falcão esperando o momento certo para atacar. Cancelar naquele momento seria desastroso para os negócios. Mas então ele pensou em Sofia, pequena, assustada, com febre, pedindo por ele. Pela primeira vez na vida, Rafael Almeida escolheu a criança em vez do lucro. Ele entregou a apresentação para Henrique, disse que confiava em sua capacidade de fechar o negócio e saiu correndo em direção ao 10º andar. Camila, que estava ao seu lado, ficou boquiaberta. Rafael, você não pode fazer isso. Você não pode abandonar a apresentação. Mas ele já estava longe, correndo pelos corredores como nunca tinha corrido antes, o coração disparado, a gravata frouxa, o paletó esquecido em algum lugar. Quando chegou à creche, encontrou Marina já lá, segurando Sofia no colo. A menina estava pálida, com as bochechas vermelhas de febre, tremendo. Mas quando viu Rafael, seus olhos se iluminaram. Você veio, ela sussurrou, a voz fraquinha. Rafael se ajoelhou ao lado das duas, segurando a mãozinha quente de Sofia. Claro que vim. Sempre vou vir quando você precisar de mim. Marina olhou para ele, com algo que parecia gratidão, misturada com algo mais profundo, algo que ela ainda não estava pronta para reconhecer. Vamos levá-la para o hospital, só para ter certeza de que não é nada grave. Rafael assentiu, e juntos eles levaram Sofia para o melhor hospital particular de São Paulo. Enquanto esperavam na sala de emergência, Marina segurava a mão de Rafael com força. E ele percebeu que aquilo era mais do que um gesto de agradecimento. Era um gesto de confiança, de parceria, de algo que estava nascendo entre eles sem pedir licença.
3 horas depois, o pediatra de plantão confirmou que era apenas uma virose forte, nada grave, mas que Sofia precisaria de repouso e cuidados nos próximos dias. Rafael insistiu em levá-las de volta ao apartamento e ficar com elas. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Marina e Rafael conversaram na sala. Ela estava cansada, com os cabelos bagunçados, sem maquiagem, vestindo roupas simples. E mesmo assim, Rafael achou que nunca a tinha visto tão bonita. Você perdeu uma reunião importante por causa dela. Eu sei. Os investidores devem estar furiosos. Provavelmente. Henrique vai usar isso contra você. Com certeza. Marina olhou para ele, os olhos brilhando. Por que você fez isso, Rafael? Ele ficou em silêncio por um longo momento, tentando encontrar as palavras certas. Porque pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que realmente importa. Dinheiro eu posso ganhar de novo. Contratos eu posso refazer. Mas se eu tivesse perdido a chance de estar ao lado dela quando ela precisava de mim, isso eu nunca poderia recuperar. Marina sentiu os olhos marejarem. Você está mudando, Rafael. Está se tornando a pessoa que sempre deveria ter sido. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ou talvez eu esteja apenas reencontrando a pessoa que eu era antes de construir todas essas muralhas. Eles ficaram ali, sentados lado a lado no sofá, em silêncio, até que o sono finalmente os venceu. Adormeceram assim, próximos, com Sofia dormindo no quarto ao lado, enquanto lá fora a cidade continuava sua dança frenética de luzes e sombras. Na manhã seguinte, as consequências começaram a aparecer. Henrique conseguira fechar o negócio com os japoneses, mas deixou claro em reuniões internas que tivera que salvar uma situação criada pela irresponsabilidade de Rafael. Começou a articular discretamente com outros membros do conselho, plantando dúvidas sobre a capacidade de liderança do presidente. Camila, por sua vez, vazou para alguns blogs de fofocas corporativas a história do executivo poderoso que abandonara uma reunião crucial para cuidar da filha da namorada. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. As redes sociais começaram a comentar, alguns aplaudindo a atitude humana de Rafael, outros criticando o que consideravam falta de profissionalismo. Marina viu a notícia enquanto tomava café da manhã com Sofia. Sentiu o estômago revirar. Ela sabia que aquilo poderia destruir a reputação de Rafael. Sabia que estava se tornando um alvo fácil para quem quisesse atingi-lo. Ela precisava tomar uma decisão, ficar e enfrentar a tempestade ao lado dele, ou ir embora antes que o estrago ficasse ainda maior. Mas quando olhou para Sofia, que ainda estava um pouco abatida, mas já sorria de novo, brincando com os blocos de montar que Rafael comprara para ela, Marina soube que não podia simplesmente desistir. Não podia abandonar aquele homem que escolhera uma criança doente em vez de milhões de dólares. Ela ligou para Rafael. Eu vi as notícias, eu também. A voz dele estava calma, mas ela podia sentir a tensão por trás. Rafael, eu posso sair. Posso voltar para o hospital público, voltar para a kitnet. Se eu sumir da sua vida, a pressão vai diminuir. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Marina, você está me dando a chance de voltar atrás, de voltar a ser o homem que eu era antes, frio, eficiente, solitário. É isso? Ela respirou fundo. Estou te dando a chance de escolher. De verdade. Então, eu escolho vocês. Eu escolho você e a Sofia. Eu escolho essa bagunça linda e complicada que vocês trouxeram para a minha vida. E não me importa o que os outros pensem. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você tem certeza? Absoluta. Então vamos enfrentar isso juntos. Juntos. Rafael repetiu a palavra como se estivesse experimentando um sabor novo. Eu gosto disso. Juntos. Eles desligaram e Marina olhou pela janela do apartamento. São Paulo estava ensolarada naquela manhã. O céu limpo e azul, uma raridade na cidade sempre cinzenta. Ela sentiu que aquele era um sinal. Um sinal de que, apesar de todas as tempestades, ainda havia esperança. No escritório de Rafael, Henrique entrou sem bater. Ele trazia uma pasta cheia de documentos e uma expressão grave. Rafael, precisamos conversar seriamente.
Rafael ergueu os olhos dos relatórios que revisava, já sabendo o que estava por vir. Pode falar, Henrique. O conselho está preocupado. Muito preocupado. Sua imagem pública está sendo arranhada. Os acionistas estão nervosos. E eu preciso saber se você ainda está comprometido com esta empresa ou se suas prioridades mudaram definitivamente. Rafael se recostou na cadeira, os olhos fixos no homem que já fora seu aliado mais próximo. Minhas prioridades mudaram, sim, mas isso não significa que meu compromisso com a empresa diminuiu. Significa apenas que aprendi a equilibrar trabalho e vida pessoal. Algo que você deveria considerar fazer também, Henrique. Henrique bateu a pasta na mesa, a paciência finalmente se esgotando. Isso não é sobre mim. É sobre você colocando uma família que nem é sua acima dos interesses de centenas de funcionários que dependem desta empresa. É sobre você tomar decisões emocionais em vez de racionais. Rafael se levantou, a voz ainda calma, mas carregada de determinação. Você está errado, Henrique. Pela primeira vez na minha vida estou tomando decisões completas, não apenas racionais, não apenas emocionais, completas. E se o conselho não consegue entender isso, talvez seja a hora de repensar quem faz parte desse conselho. Era uma ameaça velada mais clara. Henrique entendeu perfeitamente. Seus olhos se estreitaram. Cuidado, Rafael. Você pode ser o presidente, mas não é insubstituível. Ninguém é. Rafael sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Eu sei. E finalmente aprendi a viver com isso. Henrique saiu batendo a porta, deixando Rafael sozinho em seu escritório. Ele olhou pela janela, para a cidade que construíra sua fortuna, e se perguntou pela primeira vez se valia a pena continuar lutando por um império que exigia que ele abandonasse sua humanidade. Mas então seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. Era uma foto dela com um desenho novo, onde 3 figuras de palitinho de mãos dadas apareciam sob um sol amarelo. Embaixo, com letras tortas, ela escrevera: Minha família. Rafael sentiu algo se desfazer em seu peito. Uma muralha que ele passara décadas construindo finalmente ruía. E ele descobriu que não tinha medo. Tinha apenas alívio. Porque finalmente sabia qual era a batalha que realmente importava vencer. 3 meses se passaram desde o dia em que Rafael escolhera Sofia, em vez da reunião com os investidores japoneses. Tempestade midiática havia passado, deixando cicatrizes, mas também fortalecendo laços. A empresa continuava lucrativa, os acionistas acalmaram-se ao ver que os números permaneciam sólidos e Henrique recuara temporariamente, esperando o momento certo para um novo ataque. Rafael agora tinha uma rotina que ele jamais imaginara possível. Acordava às 6 da manhã, mas em vez de ir direto para o escritório, passava na padaria da esquina para comprar pão francês quentinho. Levava até o apartamento de Marina e Sofia, tomava café da manhã com elas, ajudava a menina a se arrumar para a creche e só então subia para o 43º andar. Trabalhar continuava sendo importante, mas já não era a única coisa que definia sua existência. Marina também mudara. Havia uma leveza em seus olhos que não existia antes. Ela ria mais, dormia melhor, não vivia mais com o medo constante de que alguma conta atrasada virasse uma bola de neve impossível de controlar. Mas havia algo mais. Algo que ela sentia crescer dentro do peito toda vez que Rafael entrava pela porta, toda vez que ele olhava para Sofia com aquele jeito protetor e carinhoso, toda vez que suas mãos se tocavam acidentalmente e permaneciam ali um segundo. A mais do que o necessário. Ela estava se apaixonando por ele, e isso a apavorava. Foi em uma tarde de outubro, quando as jacarandás floresciam roxas pelas ruas de São Paulo, que tudo mudou. Marina estava na clínica preenchendo prontuários quando a recepcionista a chamou pelo interfone. Doutora Marina, tem um homem aqui na recepção pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Marina franziu a testa. Ela não esperava ninguém. Ele disse o nome? Eduardo Silveira. O nome atingiu Marina como um soco no estômago. Eduardo, o pai de Sofia, o homem que a abandonara grávida, de 6 meses, que dissera que não estava pronto para ser pai,
que desaparecera sem deixar endereço, sem mandar R$ 1 sequer de pensão, sem ligar uma única vez para saber se a filha estava viva ou morta. Marina desceu até a recepção com as pernas bambas, e lá estava ele. Eduardo tinha 37 anos agora, mas parecia mais jovem. Estava bronzeado, bem vestido, com um relógio caro no pulso e sapatos italianos impecáveis. Seus cabelos escuros estavam cortados com perfeição. Ele cheirava a um perfume importado e tinha aquele sorriso fácil de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Marina, ele disse, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Você está linda. O tempo foi generoso com você. Marina cruzou os braços, a voz saindo mais fria do que gelo. O que você quer, Eduardo? Ele ergueu as mãos em um gesto conciliador. Ei, sem hostilidade. Eu só queria conversar, saber como você está. Como está nossa filha? Nossa filha. Marina sentiu a raiva ferver. Nossa filha. Você não tem o direito de chamá-la assim. Você a abandonou antes mesmo dela nascer. Sumiu sem dar satisfação. E agora, 5 anos depois, aparece aqui querendo conversar? Eduardo suspirou como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Eu sei que cometi erros. Sei que fui um idiota. Mas eu mudei, Marina. Amadureci. Construí uma carreira, uma vida estável. E agora quero fazer parte da vida da Sofia. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Marina deu uma risada amarga. Você quer? Claro. E o que a Sofia quer? Você já pensou nisso? Ela tem uma vida agora. Tem rotina, tem segurança, tem pessoas que realmente se importam com ela. E você acha que pode simplesmente aparecer e bagunçar tudo isso? Eduardo deu um passo à frente, a expressão ficando mais séria. Eu tenho direitos, Marina. Sou o pai biológico dela. Tenho o direito legal de conhecer minha filha. E se for preciso, vou à justiça para garantir isso. Marina sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Justiça, advogados, batalha judicial. Tudo aquilo que ela sempre temera estava se concretizando diante de seus olhos. Saia daqui, Eduardo. Agora. Pense bem, Marina. Pense no que é melhor para a Sofia. Ela merece ter um pai de verdade, não um substituto rico brincando de família. Como você sabe sobre Rafael? Eduardo sorriu, e havia algo cruel naquele sorriso. São Paulo é pequena, Marina, principalmente quando se tem os contatos certos. Eu sei tudo sobre seu chefinho bilionário. Sei que vocês moram em um apartamento corporativo. Sei que a Sofia frequenta a creche da empresa. Sei que ele tem jantado com vocês. E sei que tudo isso pode acabar a qualquer momento, no dia em que ele se cansar de brincar de papai. Marina deu um tapa na cara dele. Foi instintivo, raivoso, desesperado. A marca dos 5 dedos ficou vermelha na bochecha pálida de Eduardo. Saía. Agora, ou eu chamo a segurança. Eduardo tocou o rosto, mas continuou sorrindo. Você vai se arrepender disso, Marina. Vai ver que eu estava tentando fazer isso da forma mais fácil. Meus advogados entrarão em contato. Prepara-se para uma batalha que você não tem condições de vencer. Ele virou-se e saiu, deixando Marina tremendo no meio da recepção. Ela precisou se apoiar no balcão para não cair. A recepcionista se aproximou, preocupada. Doutora, a senhora está bem? Quer que eu chame alguém? Marina balançou a cabeça, tentando recuperar o controle. Não, estou bem, obrigada. Mas ela não estava bem. Estava apavorada, porque sabia que Eduardo não estava blefando. Ele tinha dinheiro agora. Tinha advogados. Tinha a lei do seu lado, pelo menos tecnicamente. E o pior, ele estava certo sobre uma coisa. Rafael não era o pai biológico de Sofia. Não tinha vínculo legal com ela. Se Eduardo realmente entrasse com um pedido de guarda, Marina teria que lutar sozinha. Ela subiu até o 43º andar, direto para o escritório de Rafael. Patrícia tentou avisá-lo, mas Marina já estava entrando, pálida e tremendo. Rafael estava em uma videoconferência, mas assim que a viu, desligou imediatamente. Marina, o que aconteceu? Ela contou tudo. Cada palavra de Eduardo, cada ameaça, cada medo. Rafael ouviu em silêncio, o maxilar cada vez mais tenso, as mãos cerradas em punhos sobre a mesa.
Quando ela terminou, ele se levantou e a abraçou. Foi a primeira vez que eles se abraçaram daquele jeito, sem a Sofia entre os dois, sem desculpas ou justificativas. Apenas um abraço forte, protetor, desesperado. Eu não vou deixar que ele leve ela. Rafael sussurrou contra os cabelos de Marina. Eu prometo. Mas você não pode prometer isso. Ele é o pai biológico. Tem direitos. E você? Você não tem nenhum vínculo legal com a Sofia. Rafael se afastou ligeiramente, segurando o rosto de Marina entre as mãos. Eu não tenho um papel assinado, mas tenho algo muito mais forte. Tenho amor, tenho presença, tenho 5 meses de noites acordado quando ela tinha febre, de histórias lidas antes de dormir, de desenhos pendurados na minha geladeira, de tranças desajeitadas e biscoitos queimados. Isso vale mais do que qualquer vínculo biológico. Marina queria acreditar, desesperadamente queria acreditar, mas conhecia o sistema judiciário brasileiro, sabia que nem sempre a justiça era justa. 2 dias depois, Marina recebeu a notificação oficial. Eduardo Silveira estava entrando com uma ação de reconhecimento de paternidade e pedido de guarda compartilhada. Os documentos eram intimidadores, cheios de termos jurídicos complexos e argumentos cuidadosamente construídos. Eduardo alegava que tinha estabilidade financeira, morava em um apartamento próprio no bairro dos Jardins, tinha uma carreira sólida como gerente de vendas em uma multinacional e estava disposto a oferecer à filha tudo o que ela merecia. Os advogados dele também atacavam sutilmente a relação de Marina com Rafael, insinuando que era uma relação de dependência financeira, que Marina estava usando a filha para manter seu emprego e seu apartamento, que Sofia estava sendo criada em um ambiente de incertezas emocionais, onde um estranho tentava ocupar um papel que não era dele. Marina leu os documentos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada palavra era uma facada, porque havia um fundo de verdade em alguns argumentos. Ela realmente dependia financeiramente de Rafael. Ela realmente tinha um apartamento e um emprego que surgiram de forma não convencional. E Sofia realmente tinha se apegado a um homem que não tinha nenhuma obrigação legal de ficar. Rafael contratou os melhores advogados de São Paulo, uma equipe especializada em direito de família, com décadas de experiência e uma taxa de vitórias impressionante. Eles se reuniram no escritório de Rafael para traçar uma estratégia. Doutora Marina, a senhora precisa entender que este caso é complexo, disse doutora Helena Rodrigues, a advogada principal. O pai biológico tem direitos garantidos por lei. Mesmo tendo abandonado a criança, ele pode alegar que estava imaturo na época, que mudou de vida e que agora quer exercer seu papel paterno. O juiz pode considerar isso positivo. E o Rafael? Marina perguntou, a voz trêmula. Ele conta para alguma coisa? Doutora Helena olhou para Rafael antes de responder. Senhor Almeida, o senhor tem uma relação afetiva com a criança, mas juridicamente não tem nenhum vínculo. Não é padrasto porque não é casado com a mãe. Não é tutor porque não há documentos nesse sentido. Não é pai adotivo porque não iniciou um processo de adoção. Aos olhos da lei, o senhor é apenas um amigo próximo da família. As palavras doeram em Rafael mais do que ele esperava. Amigo próximo. Como se todos aqueles meses, todas aquelas noites, todas aquelas histórias lidas e febres monitoradas não significassem nada diante de um papel assinado. Então, o que podemos fazer? Podemos argumentar que o vínculo afetivo é real e deve ser preservado. Podemos mostrar ao juiz que a criança está feliz, saudável, bem cuidada. Podemos questionar a sinceridade do pai biológico, investigar se ele realmente mudou ou se está apenas interessado em aparecer agora que a mãe tem uma vida mais estável. Mas preciso ser honesta com vocês. Não será fácil. A lei tende a favorecer vínculos biológicos. Marina sentiu a esperança escapar pelos dedos como areia. Ela olhou para Rafael, que estava pálido, mas determinado. Tem mais uma coisa que podemos fazer, Rafael disse de repente. Todos olharam para ele. Podemos nos casar. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Marina arregalou os olhos. O quê? Se
Nos casarmos, eu me torno padrasto legal da Sofia. Isso me dá direitos. Me dá voz no processo. Me permite lutar ao lado de vocês de forma oficial. Doutora Helena assentiu lentamente. É verdade. Um padrasto tem mais peso legal do que um amigo. Mas precisa ser um casamento real, não apenas no papel. O juiz vai investigar. Vai querer ter certeza de que não é uma farsa para manipular o processo. Rafael se virou para Marina, os olhos intensos. Não seria uma farsa. Marina sentiu o coração disparar. O que ele estava dizendo? Que tinha sentimentos por ela? Que aquilo tudo tinha se transformado em algo mais? Rafael, você não pode tomar uma decisão dessas por causa de um processo judicial. Não estou tomando por causa do processo. Estou tomando porque é o que eu quero. Porque nos últimos meses vocês se tornaram minha família. Porque eu acordo todos os dias querendo estar com vocês. Porque quando penso no futuro, não consigo mais imaginar um futuro sem vocês. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Mas e se não der certo? E se o juiz decidir a favor do Eduardo de qualquer jeito? Você vai ter se casado comigo por nada. Rafael segurou as mãos dela, forte e firme. Não seria por nada. Seria porque eu te amo. Porque amo a Sofia. Porque quero construir uma vida com vocês, independente do que o juiz decida. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas de significado. Marina olhou para ele através das lágrimas. Aquele homem poderoso que comandava um império estava se ajoelhando diante dela e oferecendo seu coração. Não por obrigação, não por pena, mas por amor. Eu também te amo, ela sussurrou. E tenho tanto medo disso. Eu também tenho medo. Mas vamos enfrentar juntos. Eles se abraçaram ali na frente dos advogados constrangidos e pela primeira vez em semanas, Marina sentiu que talvez houvesse uma chance. Uma pequena e frágil chance de que o amor pudesse vencer a burocracia. O casamento aconteceu 2 semanas depois, em uma cerimônia simples no cartório, com Sofia como única testemunha além dos advogados que precisavam documentar tudo para o processo. Sofia usava um vestido branco com flores cor-de-rosa e não parava de sorrir. Para ela, aquilo era um conto de fadas se tornando realidade. Mas Marina sabia que a batalha estava apenas começando. Eduardo não desistiria facilmente. E quanto mais ela conhecia os detalhes do processo judicial, mais percebia o quanto tudo aquilo seria doloroso e exposto. A primeira audiência foi marcada para 3 semanas depois do casamento. Nesse meio tempo, assistentes sociais visitaram o apartamento de Marina e Rafael, entrevistaram Sofia, fizeram relatórios detalhados sobre a rotina da menina, sua saúde emocional, seu desenvolvimento. Sofia, sem entender a gravidade da situação, respondeu a todas as perguntas com sua honestidade característica. Quando perguntaram quem era Rafael para ela, respondeu sem hesitar. Meu papai do coração. Quando perguntaram se ela queria conhecer o papai de verdade, franziu a testa confusa. Mas o Rafael já é meu papai de verdade. As respostas foram incluídas no relatório, e os advogados de Rafael usaram cada palavra como munição. Mas os advogados de Eduardo também tinham suas armas. Conseguiram fotos de Rafael com Camila em eventos corporativos, fotos antigas, mas que poderiam insinuar uma relação próxima demais. Conseguiram depoimentos de funcionários que confirmavam que Marina fora contratada de forma não convencional. Conseguiram um especialista que argumentava que crianças pequenas se apegam facilmente a figuras de autoridade, mas que isso não substituía o vínculo biológico. A mídia descobriu o caso. Manchetes sensacionalistas começaram a aparecer. Executivo bilionário disputa guarda de filha da namorada com pai biológico. Juiz decidirá se amor compra paternidade. Drama familiar expõe fragilidades da lei brasileira sobre vínculos afetivos. Rafael tentou blindar Marina e Sofia da exposição, mas era impossível. Repórteres acampavam na frente do prédio. Fotógrafos tentavam capturar imagens de Sofia saindo da creche. As redes sociais se dividiram entre os que apoiavam a paternidade afetiva
e os que defendiam o direito do pai biológico de se redimir. Em meio a todo esse caos, Rafael começou a fazer terapia. Ele precisava. Precisava entender seus próprios medos, suas próprias feridas da infância, sua própria dificuldade em lidar com vulnerabilidade. O terapeuta, Dr. Marcelo, o ajudou a ver que aquela batalha não era apenas pela guarda de Sofia. Era uma batalha contra seu próprio passado, contra a ideia de que afeto pode ser medido, quantificado, comprado ou vendido. Sofia também foi acompanhada por uma psicóloga infantil, indicada pelo juiz. Doutora Camila, ironicamente mesmo nome da assistente de Rafael, era especialista em crianças em situações de disputa judicial. Ela conversava com Sofia através de brincadeiras, desenhos, histórias. E em cada sessão, Sofia deixava claro que Rafael era sua figura paterna, que ela se sentia amada, segura, feliz, mas havia confusão também. A psicóloga notou que Sofia começara a ter pesadelos. Sonhava que homens estranhos a levavam embora. Acordava chorando, pedindo pelo Rafael. A situação estava começando a afetar emocionalmente a menina, que antes era tão alegre e despreocupada. Marina se sentia culpada. Sentia que tudo aquilo era culpa sua. Que se ela tivesse sido mais cuidadosa, se tivesse escolhido melhor o pai da filha, se tivesse construído uma vida mais estável, sozinha, nada disso estaria acontecendo. Foi Rafael quem a segurou nos momentos mais difíceis, quem a lembrou que ela fizera tudo certo, que lutara sozinha quando não tinha ajuda, que criara uma menina incrível contra todas as probabilidades, que era a mulher mais forte que ele conhecia. A noite antes da primeira audiência, os três dormiram juntos na cama de casal. Sofia no meio, segurando a mão de cada um, respirando tranquila, alheia à tempestade que se formava ao redor. Rafael olhou para Marina por cima da cabecinha de Sofia. Na penumbra do quarto, ele viu medo, amor, determinação. Viu a mulher que mudara completamente sua vida, que o ensinara que existia algo mais importante do que lucro e poder, que família não se compra, se constrói, tijolo por tijolo, dia por dia, com presença, paciência e amor incondicional. Amanhã vamos mostrar ao juiz quem nós somos de verdade, Rafael sussurrou. E quem nós somos? Uma família. De verdade. Não importa o que os papéis digam. Marina fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo travesseiro. Ela queria acreditar. Precisava acreditar. Porque a alternativa era perder tudo o que mais amava no mundo. E isso simplesmente não era uma opção. A manhã da audiência amanheceu chuvosa em São Paulo. O tipo de chuva fina e persistente que parece penetrar nos ossos e trazer consigo uma melancolia densa. Rafael acordou antes do alarme tocar, o estômago embrulhado de nervosismo. Ao seu lado, Marina dormia inquieta, os cabelos espalhados no travesseiro, o rosto ainda marcado pelas preocupações mesmo durante o sono. Sofia estava no quarto ao lado, finalmente em paz depois de uma noite de pesadelos. Ela acordara 3 vezes chorando, dizendo que homens de preto queriam levá-la embora. Rafael passara horas ao lado da cama dela, segurando sua mão pequena, cantando baixinho canções que nem sabia que conhecia, prometendo que nunca deixaria ninguém machucá-la. Agora, enquanto observava a cidade acordar através da janela embaçada, Rafael sentia o peso de uma responsabilidade que não podia ser resolvida com cheques ou estratégias empresariais. Pela primeira vez na vida, ele estava prestes a enfrentar uma batalha onde o dinheiro não garantia vitória, onde apenas seu coração e sua verdade poderiam fazer diferença. Marina acordou pouco depois, os olhos inchados de tanto chorar escondida no banheiro durante a noite. Ela olhou para Rafael e tentou sorrir, mas o sorriso saiu trêmulo e frágil. Estou com muito medo, ela confessou, a voz apenas um sussurro. Rafael sentou-se na cama e a puxou para um abraço apertado. Eu também. Mas vamos enfrentar juntos, passo a passo, como sempre fizemos, e se o juiz decidir que o Eduardo tem razão, e se ele considerar que vínculo biológico é mais importante, então continuaremos lutando, de todas as formas possíveis. Não vou desistir, Marina, nunca. Eles se vestiram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
Rafael escolheu um terno sóbrio e discreto, nada ostensivo. Marina usou um vestido simples azul marinho, sem joias. Apenas uma corrente fina com um pingente que Sofia lhe dera no Dia das Mães. Sofia acordou animada, sem entender completamente o que estava prestes a acontecer. Para ela, era apenas um dia diferente, onde usaria seu vestido favorito, o cor-de-rosa com laço branco. Mamãe, hoje é o dia que a gente conversa com o juiz? É sim, amor. E ele vai decidir se eu posso ficar com você e com o papai Rafael para sempre? Marina engoliu o choro e sorriu. Vai sim. E você precisa ser muito sincera e corajosa, está bem? Vai dizer exatamente o que sente no seu coração. Sofia assentiu, séria como uma miniatura de adulto. Eu vou dizer que amo vocês e que quero ficar com vocês para sempre. O fórum ficava no centro de São Paulo, um prédio imponente mas desgastado pelo tempo, cheio de corredores labirínticos e salas com ar-condicionado barulhento. Doutora Helena os esperava na entrada, acompanhada por sua equipe de assistentes. Ela revisou os últimos detalhes da estratégia enquanto subiam até a sala de audiências. Lembrem-se, sejam sinceros, sejam calmos, não demonstrem raiva ou hostilidade em relação ao Eduardo. O juiz está avaliando a maturidade emocional de todos os envolvidos. Sofia será ouvida em particular, no gabinete do juiz, sem a presença de vocês. Apenas a psicóloga e o juiz estarão lá. Confiem no processo. Marina sentiu as pernas bambearem. Sofia seria ouvida sozinha, sem ela por perto para protegê-la, para traduzir suas palavras, para segurá-la se ela ficasse assustada. Ela vai ficar bem, Rafael sussurrou como se lesse os pensamentos dela. Nossa filha é forte, mais forte do que imaginamos. Eles entraram na sala de audiências. Era um espaço formal e frio, com paredes brancas, mesa de madeira escura e a bandeira do Brasil pendurada atrás da cadeira do juiz. Do outro lado da sala, Eduardo já estava sentado com seus advogados. Ele vestia um terno impecável, tinha o cabelo perfeitamente penteado e exibia uma expressão de confiança calculada. Quando viu Sofia, seus olhos se iluminaram. Ele acenou para ela com um sorriso largo. Oi, Sofia. Eu sou o Eduardo, seu papai. Sofia se escondeu atrás de Rafael segurando a barra de seu paletó com força. Ela olhou para o homem estranho com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Marina sentiu o coração apertar. Aquele era o pai biológico da filha, mas para Sofia ele era apenas um desconhecido, que aparecera do nada dizendo ter direitos sobre ela. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Dr. Fábio Henrique Mendes era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas atentos. Ele tinha a reputação de ser justo, mas também de seguir a lei à risca. Não era conhecido por decisões emocionais ou baseadas apenas em sentimentos. Era um homem de princípios e precedentes legais. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para discutir a questão da guarda da menor Sofia Santos Silveira, filha da senhora Marina Santos e do senhor Eduardo Silveira. Compreendo que há também a figura do senhor Rafael Almeida, atual cônjuge da mãe. Vamos proceder com as declarações iniciais. Os advogados de Eduardo começaram. Apresentaram um Eduardo arrependido, maduro, reformado. Um homem que cometera erros na juventude, mas que agora estava pronto para assumir suas responsabilidades. Falaram sobre seu apartamento espaçoso, sua renda estável, sua família que estava ansiosa para conhecer a neta. Pintaram um quadro perfeito de oportunidade de redenção. Depois, foi a vez dos advogados de Rafael e Marina. Doutora Helena apresentou os relatórios da assistente social, os laudos da psicóloga infantil, as cartas de professoras da creche, tudo comprovando que Sofia era uma criança feliz, saudável e emocionalmente estável. Falou sobre a paternidade afetiva, sobre como Rafael assumira o papel paterno de forma natural e dedicada, sobre como Marina construíra sozinha uma vida digna para a filha, mesmo enfrentando todas as adversidades. O juiz ouviu tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais, o rosto impenetrável. Agora gostaria de ouvir os envolvidos diretamente.
Senhor Eduardo pode se aproximar. Eduardo se levantou e caminhou até a frente com a confiança de quem ensaiara aquele momento inúmeras vezes. Sua voz era firme, emocionada na medida certa, com pausas calculadas para causar impacto. Excelência, eu sei que cometi um erro terrível ao abandonar Marina quando ela estava grávida. Foi a pior decisão da minha vida, e não passa um dia sequer sem que eu me arrependa. Eu era jovem, imaturo, assustado. Não estava preparado para ser pai. Mas nesses 5 anos eu cresci, amadureci, construí uma carreira, uma vida, e agora estou pronto. Pronto para conhecer minha filha, para participar da vida dela, para dar a ela tudo aquilo que um pai deve dar. Não quero tirar Sofia da Marina, apenas quero o direito de ser pai. O direito que é meu por lei e por sangue. O juiz assentiu. Senhor Rafael, sua vez. Rafael se levantou. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme. Ele não tinha discurso ensaiado. Tinha apenas verdade. Excelência, eu não tenho vínculo biológico com Sofia. Não tenho um papel assinado no dia em que ela nasceu. Não tenho DNA compartilhado. Mas tenho algo que nenhum teste pode medir. Tenho 5 meses de noites acordado ao lado da cama dela quando estava doente. Tenho histórias lidas em voz alta até minha garganta ficar rouca. Tenho desenhos pendurados na minha geladeira que valem mais para mim do que qualquer contrato milionário. Tenho café da manhã compartilhado todas as manhãs, tranças tortas feitas com mãos desajeitadas, biscoitos queimados feitos juntos aos domingos. Tenho uma menina que me chama de papai e me olha como se eu fosse capaz de protegê-la de qualquer mal. E eu sou capaz. Eu vou protegê-la. Não porque a lei me obriga, mas porque meu coração me obriga. Porque pai não é quem gera. Pai é quem cria, quem fica, quem ama incondicionalmente. E eu amo essa menina como se ela tivesse saído de mim. Ela é minha filha, do coração. E isso ninguém pode tirar. O silêncio na sala foi profundo. Algumas pessoas enxugavam lágrimas discretamente. Marina estava chorando, abertamente, as mãos sobre o peito como se quisesse conter o coração que ameaçava saltar pela boca. O juiz permaneceu impassível. Doutora Marina, gostaria de fazer alguma declaração? Marina se levantou, as pernas bambas. Ela olhou para Eduardo, depois para Rafael, depois para Sofia, que a observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Excelência, durante 5 anos eu criei minha filha sozinha. Trabalhei em 2 empregos, passei noites em claro, pulei refeições para que ela pudesse comer. Nunca pedi ajuda para Eduardo. Nunca recebi R$1 de pensão. Nunca recebi uma ligação perguntando se minha filha estava viva. E eu não estou aqui buscando vingança. Não estou aqui tentando impedir que um pai conheça sua filha. Estou aqui protegendo minha filha de mais uma decepção. Porque eu vi o que a ausência de um pai fez com ela. Vi suas perguntas sem respostas. Vi suas tentativas de entender por que ela não tinha um papai como as outras crianças. E quando Rafael apareceu na nossa vida, não por obrigação, mas por escolha, eu vi minha filha florescer. Vi ela sorrir de um jeito que nunca tinha visto antes. E agora tenho medo de que essa felicidade seja arrancada dela por uma decisão legal que não leva em conta o que ela realmente precisa. Que é amor, presença, consistência, não promessas, não arrependimentos tardios, mas presença de verdade. O juiz fez mais algumas anotações e depois olhou para Sofia. Agora vou conversar com a Sofia em particular. Todos aguardem aqui. Sofia olhou para Marina assustada. Marina se ajoelhou e segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Você vai ficar bem, amor. O juiz só quer conversar com você. Seja sincera. Diga exatamente o que você sente. E lembre-se que mamãe e papai Rafael estão aqui esperando você. A gente não vai a lugar nenhum. Sofia assentiu, tentando ser corajosa. Rafael também se abaixou e deu um beijo na testa dela. Você é a menina mais corajosa que eu conheço. Vai lá e mostra isso para o juiz, está bem? Está bem, papai. A palavra papai ecoou na sala silenciosa. Eduardo fechou os punhos, visivelmente incomodado. Sofia seguiu o juiz até seu gabinete e a porta se fechou atrás deles. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Marina e Rafael.
Eles ficaram ali, lado a lado, mãos entrelaçadas, esperando. Eduardo caminhava de um lado para o outro inquieto. Seus advogados conversavam em voz baixa, revisando documentos. Quando a porta finalmente se abriu, Sofia saiu correndo e se jogou nos braços de Rafael. Ela estava chorando, mas não parecia assustada, parecia aliviada. Eu disse tudo, papai. Disse tudo o que sentia. Você foi muito corajosa, minha princesa. O juiz voltou para seu lugar, o rosto ainda impenetrável. Ele olhou para todos os presentes, um por um, antes de falar. Conversei longamente com a menor. Fiz perguntas sobre sua rotina, seus sentimentos, seus desejos, e preciso dizer que Sofia é uma criança excepcionalmente articulada e consciente para sua idade. Ela deixou muito claro quem são as figuras importantes em sua vida. Agora vou analisar todos os documentos apresentados e dar minha sentença em até 30 dias. Podem se retirar. 30 dias. Marina sentiu as pernas falharem. Mais 30 dias de angústia, de incerteza, de noites mal dormidas. Eles saíram do fórum em silêncio. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinzento. Eduardo passou por eles sem dizer uma palavra, apenas lançando um olhar de desafio para Rafael. Um olhar que dizia que aquela guerra estava longe de terminar. Os 30 dias que se seguiram foram os mais difíceis, que qualquer um deles já havia enfrentado. Sofia voltou a ter pesadelos com frequência. Marina desenvolveu insônia. Rafael ficou mais tenso, mais fechado, lutando contra o medo de perder aquelas duas pessoas que tinham se tornado seu mundo inteiro. Mas eles continuaram. Continuaram com o café da manhã juntos todas as manhãs. Continuaram com as histórias antes de dormir. Continuaram fazendo biscoitos aos domingos, mesmo quando queimavam. Continuaram sendo uma família, independente do que um papel fosse dizer. Foi em uma quinta-feira, 28 dias depois da audiência, que a ligação finalmente chegou. Doutora Helena ligou para Rafael às 3 da tarde. A sentença saiu. O juiz quer todos no fórum amanhã às 10 da manhã para ler pessoalmente. Rafael desligou e imediatamente ligou para Marina. Ela estava na clínica, atendendo uma criança, mas saiu correndo quando ouviu sua voz. É amanhã. A sentença sai amanhã. Marina encostou na parede, sem forças nas pernas. Eu não sei se consigo esperar mais um dia. Você consegue. Nós conseguimos. Juntos. Naquela noite, nenhum dos três dormiu direito. Ficaram na sala, assistindo filmes infantis que Sofia adorava, comendo pipoca, tentando fingir que aquela era apenas mais uma noite normal. Mas todos sabiam que não era. Todos sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre, para melhor ou para pior. Na manhã seguinte, eles voltaram ao fórum. Eduardo também estava lá, acompanhado de seus advogados. O clima era tenso, pesado. Ninguém falava, apenas esperavam. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele carregava uma pasta grossa com documentos e tinha uma expressão séria, mas não indecifrável. Ele se sentou, ajeitou os óculos e começou a ler. Após analisar cuidadosamente todos os documentos apresentados, os laudos psicológicos, os relatórios da assistente social, as declarações das partes envolvidas e, principalmente, após conversar extensamente com a menor Sofia, cheguei à seguinte conclusão. O Sr. Eduardo Silveira é de fato o pai biológico da criança. Isso é incontestável. E a lei brasileira reconhece o direito do pai biológico de conhecer e participar da vida de seu filho. No entanto, o direito dos pais não pode se sobrepor ao direito da criança. E o direito fundamental de Sofia não é ter um pai biológico presente. É ter uma família que a ame, que a proteja, que garanta seu desenvolvimento saudável e feliz. Marina segurou a respiração. Rafael apertou sua mão com tanta força que quase doeu. Durante minha conversa com Sofia, perguntei a ela quem ela considerava seu pai. Sua resposta foi clara e sem hesitação. O Sr. Rafael Almeida. Perguntei por quê. Ela me deu exemplos concretos. Mencionou que ele fica ao lado dela quando está doente, que lê histórias mesmo quando está cansado, que sabe onde ela guarda seus brinquedos favoritos, que faz panquecas tortas nos domingos, que a abraça quando ela tem pesadelos. Perguntei se ela gostaria de conhecer Eduardo,
Sua resposta me marcou profundamente. Ela disse, e cito textualmente, coisas a gente compra com dinheiro, mas papai não se compra. Papai é quem fica. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Rafael estava pálido, os olhos fixos no juiz. A paternidade afetiva é reconhecida pela legislação brasileira. E neste caso específico, está mais do que comprovado que o Sr. Rafael Almeida exerce o papel paterno de forma plena, responsável e amorosa. Portanto, defiro o reconhecimento da paternidade socioafetiva do Sr. Rafael Almeida em relação à menor Sofia Santos. A guarda permanece com a mãe, Marina Santos, agora casada com o Sr. Rafael. Quanto ao Sr. Eduardo Silveira, concedo o direito de visitação supervisionada, uma vez ao mês, para que ele possa gradualmente construir um vínculo com a filha. Se demonstrar consistência e real comprometimento ao longo dos próximos 12 meses, reavaliaremos a situação. Mas deixo claro, o interesse da criança prevalece sobre qualquer outro, e o interesse de Sofia está em permanecer com a família que construiu, que a ama e que já provou, através de atos concretos, que está comprometida com seu bem-estar. Sentença proferida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de Marina. Ela desabou nos braços de Rafael, que também chorava, pela primeira vez em décadas deixando as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Tosta Helena sorria emocionada. Sofia, que finalmente entendera que aquilo era uma vitória, pulou nos braços de Rafael. A gente ganhou, papai. A gente pode ficar juntos. Para sempre, minha princesa. Para sempre. Eduardo saiu da sala de cabeça baixa, derrotado. Seus advogados tentavam consolá-lo, falando sobre recursos, mas ele sabia que tinha perdido. Perdido porque chegara tarde demais. Porque amor não se compra com arrependimentos tardios ou promessas vazias. Porque família se constrói dia após dia, com presença constante, com amor incondicional. Do lado de fora do fórum, Marina e Rafael ficaram parados na calçada, abraçados, com Sofia entre eles, sentindo o sol finalmente romper as nuvens cinzentas de São Paulo. Aquela cidade que tanto os desafiara, que tanto os testara, agora parecia sorrir com eles. 1 ano se passou desde aquele dia no tribunal. 1 ano de construção, de aprendizado, de crescimento. Rafael continuava dirigindo sua empresa, mas agora com um equilíbrio que antes não existia. Ele aprendera que sucesso não se media apenas em lucros, mas em momentos compartilhados, em sorrisos de quem se ama, em noites de sono tranquilo ao lado de quem escolhemos como família. Marina continuava trabalhando na clínica, mas agora sem o peso do medo financeiro. Ela publicara um artigo sobre saúde infantil que ganhara reconhecimento nacional. Estava feliz, realizada, completa e apaixonada. Profundamente apaixonada pelo homem que escolhera ficar mesmo quando não tinha obrigação alguma. Sofia crescia saudável, alegre, com a segurança de quem sabe que é amada. Eduardo exercia suas visitas mensais, mas com o tempo ficou claro que ele não estava realmente interessado em construir um vínculo. Aparecia por obrigação legal, não por amor genuíno. E Sofia, com sua sabedoria infantil, percebia isso. Ela era educada com ele, mas não forçava sentimentos que não existiam. Foi em uma manhã de sábado, no pátio da creche, que agora estava decorado para uma festa, que Rafael se ajoelhou diante de Marina novamente. Mas dessa vez não era por causa de um processo judicial. Era porque ele queria renovar os votos, fazer uma cerimônia de verdade, celebrar aquele amor que nascera de forma tão improvável, mas se tornara a coisa mais real de sua vida. Marina Santos, quando uma menina de 5 anos entrou no meu escritório perguntando onde podia comprar um papai, minha vida mudou para sempre. E quando você entrou correndo atrás dela, eu vi a mulher mais forte, mais corajosa, mais incrível que já conheci. Você me ensinou que família não é sangue, é escolha, é presença, é amor demonstrado em atos simples e diários. Eu te escolho hoje, te escolhi ontem, e vou te escolher todos os dias pelo resto da minha vida. Casa comigo. De verdade dessa vez. Com festa, com amigos, com Sofia dançando no nosso casamento.
Marina ria e chorava ao mesmo tempo. Eu te escolho também, Rafael. Hoje, amanhã e sempre. Eles se beijaram sob o aplauso de funcionários da empresa, de crianças da creche e de amigos que fizeram ao longo daquela jornada. Sofia corria ao redor deles com um vestido de princesa, jogando pétalas de flores, absolutamente radiante. 2 anos depois daquele dia no tribunal, nasceu um bebê. Um menino de olhos escuros como os de Rafael e sorriso largo como o de Marina. Ele se chamava Pedro, e Sofia o recebeu com uma alegria e maturidade que surpreendeu a todos. Ela ajudava a trocar fraldas, cantava canções de ninar, protegia o irmãozinho com um instinto feroz. A família estava completa. Rafael, o homem que um dia medira sua vida em lucros e perdas, agora media seus dias em abraços, em histórias contadas, em jantares barulhentos e desorganizados, em noites acordado com um bebê chorando e uma esposa exausta mas feliz ao seu lado. Ele vendera parte de suas ações da empresa. Henrique assumira a presidência, o que, ironicamente, melhorara o relacionamento entre os dois. Rafael continuava no conselho, mas com menos responsabilidades diretas. Tinha tempo agora. Tempo para ser marido, tempo para ser pai, tempo para ser humano. Em uma tarde de domingo, Rafael estava deitado no chão da sala, coberto de brinquedos, com Sofia desenhando ao seu lado e Pedro dormindo em seu peito. Marina entrou com uma bandeja de café e parou na porta observando aquela cena. O que foi? Rafael perguntou, notando o olhar dela. Só estava pensando em como tudo mudou, em como nossa vida era há 3 anos e como é agora. E você se arrepende de alguma coisa? Marina se sentou ao lado deles no chão, a cabeça encostada no ombro de Rafael. Nem por um segundo. Sofia ergueu o desenho que acabara de terminar. Era uma família de 4 pessoas, todas de mãos dadas sob um arco-íris colorido. Embaixo, com letras ainda tortas, mas mais firmes que antes, ela escrevera: Minha família do coração. Rafael olhou para aquele desenho e sentiu o peito apertar de emoção. Ele pensou em tudo que passara, em todas as decisões que tomara, em todos os medos que enfrentara, e percebeu que tudo valera a pena, porque finalmente entendera a lição mais importante de sua vida. Uma lição que uma menina de 5 anos lhe ensinara em um dia chuvoso de agosto. Você não compra um pai com dinheiro. Você constrói um pai com tempo, com presença, com amor demonstrado em 1000 pequenos gestos cotidianos, com histórias lidas em voz alta, com febres monitoradas, com tranças desajeitadas, com abraços sinceros, com escolhas difíceis, com a coragem de dizer não ao lucro e sim ao amor. Pai não é um título que se herda, é um papel que se conquista, dia após dia, coração a coração. E Rafael conquistara aquele papel, com cada fibra do seu ser, com cada batida do seu coração. Ele era pai, de verdade, para sempre. E nenhum papel assinado, nenhum vínculo biológico, nenhuma decisão judicial poderia jamais mudar isso. Porque o amor, o verdadeiro amor, não precisa de documentos para provar que é real. Apenas precisa existir. Constante, incondicional, eterno. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Sofia tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, transformação e família construída com o coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. O que significa família para você? Você acredita na paternidade afetiva? Compartilhe suas experiências conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas e profundas como essa, que revelam o lado mais humano, mais verdadeiro e mais bonito da alma. Histórias que nos lembram que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar vidas, de construir pontes onde antes havia abismos, de criar famílias onde antes havia solidão. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma. Até breve.